Paz, graça e paz. Estamos juntos pela graça de Deus para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical que funciona no horário alternativo das 8 horas da manhã de cada domingo na Primeira Igreja Batista de Assisita. Em decorrência do isolamento social como prevenção à pandemia do coronavírus, estamos utilizando o site Piba Assisita na plataforma do YouTube para hospedar os conteúdos que aqui são ministrados. Assim você poderá acessá-los no horário que melhor lhe convier e também compartilhar com os seus contatos. Hoje seremos conduzidos pelo professor João Dimas, a quem agradecemos pelas recorrentes contribuições e rogamos a Deus que o abençoe e, por extensão, a nós também. Tenhamos uma aula edificadora. Olá pessoal, muito bom dia. É um prazer estar novamente nesta manhã de domingo, trazendo a mensagem da Palavra de Deus através da lição número 17 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema da nossa lição fala sobre uma igreja perseverante e ousada. Temos uma série de estudos sobre igreja e temos nas lições anteriores pessoas que fizeram grandes estudos. Foram ótimas apresentações de todos que falaram nas lições anteriores, onde eu particularmente aprendi muito. Espero que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, esteja falando a todos nós nesta manhã, através desta lição, que é uma lição muito bonita. Eu fiquei muito feliz, muito empolgado quando eu comecei a ler, porque perseverança é uma palavra que ela mexe comigo. Perseverança, ela faz parte da minha vida. Ousadia também. Então eu fiquei muito feliz e nesta manhã eu tenho certeza que Deus irá nos falar muitas e muitas coisas através da lição para os nossos dias atuais, assim como ele falou ao seu povo naquela oportunidade. O texto que nós tomaremos como base é no livro de Atos, no capítulo 4 e o capítulo 5. Inicialmente nós iremos trabalhar do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 31. É um texto um pouco extenso, mas é muito importante nós estarmos fundamentados dentro da Bíblia Sagrada para que a nossa palavra seja realmente uma palavra de credibilidade. Então vamos ler o que nos diz aqui esse texto maravilhoso. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados
a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e, mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim, ó Deus, como o Senhor no passado concedeste àquele povo, ó Deus, que clamaram ao Senhor o livramento, assim, ó Deus, como o Senhor concedeu sabedoria para aqueles povos, ó Deus, ali, naquela situação específica, ó Deus, o Senhor concedeu sabedoria para que eles pudessem falar através do nome de Jesus Cristo.
Usa-nos, ó Deus, agora, ó Pai, atualmente, como servos do Senhor, ó Deus, para dar continuidade, ó Deus, à pregação da Tua palavra, para dar continuidade, ó Pai, ao ensinamento da verdade que vem somente através da Tua palavra, Senhor. E nesta manhã, ó Pai, reunidos como Igreja de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa estar falando a todos nós através do Teu Espírito Santo. Que Ele, ó Deus, esteja presente em cada coração, em cada vida, ó Pai, em cada um de nós, para que possamos, ó Deus, como servos, como corpo de Cristo Jesus, unidos, ó Pai, proclamarmos a Tua palavra para que o mundo seja alcançado. É a oração que eu faço, ó Deus, agradecido por este momento tão importante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Interessante como que é importante quando nós meditamos na palavra de Deus. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer, ele está na lei, está na palavra do Senhor. E nesta lei, nesta palavra, ele medita de dia e de noite. Nesta manhã nós estamos meditando na palavra de Deus. Interessante aqui, falando sobre uma igreja perseverante e ousada. Esta igreja preparada por Cristo Jesus ali, no término do ministério público, daquele exercício do ministério público de Jesus, quando esteve aqui, há aproximadamente 2000 anos atrás, quando então ele prepara os seus discípulos, os apóstolos de Cristo Jesus, para dar continuidade a esse trabalho importante, onde agora eles pedem, Jesus Cristo pedem aos seus discípulos que ficassem ali em Jerusalém até que fossem revestidos do Espírito Santo de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores. E agora revestidos do Espírito Santo, Jesus não mais com eles, mas o próprio Espírito Santo que Jesus enviou para que dessem a eles a condição de estar trabalhando como igreja. Agora aqueles discípulos, eles começam a fazer exatamente o que Jesus, ele fazia quando estava aqui na terra. Interessante que Jesus, ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E agora aqueles discípulos estavam diante de uma situação muito complicada. Vejam vocês que tremenda dificuldade que aqueles discípulos estavam. Eles estavam ensinando e ali havia conversão de almas. A palavra de Deus nos diz que agora já eram quase 5.000 pessoas que se converteram, e agora a igreja de Cristo Jesus, ela ia se multiplicando, ela ia crescendo, e a responsabilidade dos apóstolos agora, daqueles discípulos de Jesus, era muito grande. E Jesus ensinava para os seus discípulos que eles teriam grandes aflições quando ele fosse embora. E o que acontece aqui exatamente nesse texto que nós lemos? O que acontece aqui nesse capítulo 4 é exatamente isso. Quando a palavra de Deus aqui nos diz que eles falavam ainda quando sobrevieram sobre eles uma situação complicadíssima. Aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que tinham a responsabilidade do ensino, as autoridades da época, eles achavam que o ensino era somente para eles, que não poderiam outras pessoas estarem ensinando.
Aquilo ali eram deles, eles é que poderiam estar ensinando. Haviam privilégios para as pessoas que eram mestres, e eles não queriam perder aqueles privilégios. E as palavras dos discípulos, as palavras daqueles apóstolos de Jesus Cristo, eram palavras que iam de encontro aos ideais daqueles líderes da época. Eles ensinavam falando que Jesus, ele ressuscitou, eles falavam de uma vida depois da morte, de uma vida que ela fazia com que entrava numa situação que confrontava com aquele legalismo da época dos líderes naquela oportunidade. A palavra dos apóstolos eram palavras que faziam com que aquelas autoridades ficassem muito preocupadas. O que acontece? Os discípulos, os apóstolos de Jesus, ali ensinando, de repente, eles agora são presos. E ali colocados ali numa cadeia, eles agora deveriam se apresentar às autoridades para se explicarem. Explicarem o quê? Explicarem por que eles estavam fazendo aquilo. Mas interessante que as autoridades, eles sabiam que os discípulos de Jesus, eles eram pessoas que não tinham cultura nenhuma, eles não tinham estudo. Eles eram pessoas que não tinham condições de ensinar nada a alguém. Mas quando interrogados, agora ali diante do Sinédrio, quando aquelas autoridades, elas começam então a interrogar aqueles discípulos, o que acontece? Aqueles discípulos falam com um linguajar diferente daquelas pessoas que não tinham cultura. Aqueles discípulos, eles fazem declarações onde eles falam com intrepidez, eles falam com autoridade. Interessante que em Atos, no capítulo 4, no verso 12, os discípulos falam ali agora: não há salvação em nenhum outro. Olha para vocês verem. Olha, meus queridos, o que é que os discípulos de Jesus falam? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem como. Não tem como você ser salvo se não for através do nome de Cristo Jesus. E isso era motivo para eles sentirem incomodados, aqueles líderes judeus, eles se sentiam incomodados. Então, agora, quando aqueles discípulos, agora eles falam dessa forma. Olha que quadro, muito interessante. Olha o quadro, a situação que ficaram tanto os discípulos quanto as autoridades. Mas vejam, meus queridos, o que é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É isso que nos impulsiona a falar do amor de Cristo. Esta convicção de que o Espírito Santo, ele habita em nós, e maior é o que habita em nós do que o que habita no mundo. Então não há necessidade de temer ao mundo, há necessidade de temer a Deus. É necessário que tenhamos respeito à palavra de Deus, porque o que Deus prometeu através de Cristo Jesus ali para os discípulos, até nos dias de hoje se cumpre. E agora então eles falam com essa autoridade e todos ali ficam preocupados. E agora, como resolver isso? Eles retiram as autoridades e agora aquele sinédrio, aquelas pessoas agora vão para um determinado lugar e agora começa. E agora, o que nós vamos fazer? As palavras desses homens não são palavras comuns.
Eles falam com autoridade, eles falam de uma maneira que isso não vem deles, ao reconhecimento de Cristo na vida deles. Interessante, é muito, muito legal isso. É muito legal porque isso nos dá convicção do que nós fazemos hoje. Nós podemos entrar em qualquer situação de confronto, mas é preciso humildade, é preciso sabedoria vindo de Deus, é preciso simplicidade. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, porque em volta de nós há uma luta terrível do inimigo para destruir a obra de Cristo Jesus. Agora aquelas autoridades, entendendo que não era normal aquilo, o que eles podem fazer? Soltaram? Porque aquele homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos, e as pessoas ali daquela cidade, todos já estavam sabendo daquela situação. Vejam vocês que os discípulos agora, eles comprometidos com a palavra que Cristo tinha ensinado para eles, comprometidos de que eles fariam grandes obras no nome de Jesus, comprometidos com Cristo Jesus, agora aquela igreja crescia e havia temor. E nesse capítulo 4, quando nós lemos e vamos chegando no final do capítulo 4, nós vemos que ali Barnabé, chamado José, ele vende uma propriedade, ele agora arrecada um determinado dinheiro e ele ali coloca essa condição melhor para aquelas pessoas estarem distribuindo, para que não houvesse necessidade daqueles que estavam ali reunidos. Nós sabemos que Jesus, quando estava junto da multidão, sempre havia pessoas famintas, sempre havia pessoas necessitadas. Jesus, onde ele estava, reunia muitas e muitas pessoas, e cada vez que ele estava num determinado lugar, muitos eram as pessoas que necessitavam de alimento e muitas coisas. Aqueles discípulos agora dando continuidade ao que Cristo estava fazendo, era necessário também eles socorrerem. Então, exatamente no final do capítulo 4, quando nós lemos na nossa lição que aquele homem deposita aos pés dos apóstolos uma certa quantidade em dinheiro, proveniente da venda de um terreno, ele estava fazendo para que houvesse mantimento, para que aquela igreja fosse mantida, para que aquelas pessoas, elas fossem então alimentadas, aquelas pessoas fossem socorridas nas suas necessidades. Então nós percebemos que havia agora, naquele momento, uma situação muito difícil, tanto para os discípulos, enfrentando as autoridades da época, como também das autoridades para com os discípulos, porque eles começaram a reconhecer que aqueles discípulos, eles não estavam sozinhos. E onde Jesus está, onde o Espírito Santo de Deus, ele reina, não há derrota. E agora aqueles apóstolos que pregavam para o povo, agora também faziam com que a palavra de Deus chegasse ao conhecimento também daqueles líderes. Era necessário eles também conhecerem. E agora eles dizem, não há salvação em nenhum outro, é só em Jesus Cristo. Eles falavam isso com grande intrepidez, com grande ousadia. Eles perseveravam na doutrina, e agora ali, aquilo que Jesus havia ensinado, eles perseveravam. Continuando na nossa lição, nós lendo também no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos também que alguém daquele grupo, ele tentou também fazer com que as suas ofertas para
o todo, para que todos fossem beneficiados, não fossem usadas corretamente. Então nós vemos no início, no livro do livro de Atos, no capítulo 5, nós vemos uma situação de Ananias e Safira, onde mesmo pertencendo àquele grupo de pessoas, eles ali mentiram, eles ali fizeram coisas que desagradaram a Deus, eles ali fizeram coisas que o Espírito Santo de Deus revelou aos apóstolos, e agora aqueles apóstolos dirigindo a eles, mas por que vocês mentiram? É necessário nós termos esse entendimento, que naquela época, naquele tempo determinado por Deus, no início da igreja, havia essa necessidade, mas nesse tempo determinado por Deus hoje também, há uma necessidade de que nós tenhamos um reconhecimento de que muitas e muitas pessoas precisam da nossa ajuda, que precisa que a gente esteja ajudando para que eles continuem numa situação onde eles podem estar na igreja de Cristo Jesus. Havia essa necessidade. Então nós percebemos que agora, diante daquilo tudo que aconteceu, diante da pregação da palavra, do ensino da palavra, da prisão dos apóstolos, da situação onde aquela igreja precisava ser mantida, aqueles líderes, o que eles fazem? Eles começam então a arrumar uma situação. Não, nós não temos como manter esse pessoal preso, mas vamos falar com eles para não falar mais no nome de Jesus Cristo. Eles não podem falar, porque senão vai haver uma confusão muito grande. Aí eles chamam os apóstolos e dizem, pessoal, vocês não poderão estar falando no nome de Cristo. Vocês deverão abandonar. Os apóstolos viram para as autoridades e diz, como nós vamos deixar de obedecer a Deus? Mais é importante obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. É necessário que nós tenhamos essa obediência. É isso que Deus mandou que nós fizéssemos. Então é muito interessante que nós estejamos atentos ao que Deus ele quer de nós. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito interessante a gente entender que as leis foram feitas para serem obedecidas. Claro, tudo é regido por leis. Nós temos as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais. São leis que não poderão ser desobedecidas. Nós temos que confrontar tudo com a palavra de Deus. É necessário que tenhamos entendimento de que, acima de todas as coisas, há um Deus que deixou um ensinamento muito interessante, que se nós estivermos pautados nesses mandamentos da lei de Deus, automaticamente nós temos uma condição de fazer com que as leis aqui da terra sejam respeitadas. É muito interessante isso, é muito profundo quando nós começamos a perceber que as pessoas, quando obedecem à lei de Deus, elas passam a obedecerem naturalmente às leis aqui da terra. Uma igreja perseverante e ousada é aquela que obedece a Deus. O que é obedecer a Deus? Uma igreja perseverante. Aqueles apóstolos perseveravam na doutrina, né? Aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós hoje, é necessário que nós estejamos perseverantes na doutrina que Jesus Cristo, ele passou para os apóstolos. Uma igreja perseverante e ousada é aquela igreja que nós temos que destacar como ponto número 1. É aquela igreja que obedece a Deus, ela obedece ao que Cristo mandou.
É uma igreja que obedece a tudo. Mas o que é obedecer a Deus? Como nós sabemos disso? É muito simples. Quando nós pegamos os 10 mandamentos, quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, quando Deus entrega os 10 mandamentos ali para Moisés, esses 10 mandamentos, eles não foram somente para aquela época, mas eles são para os dias atuais. E esses 10 mandamentos, quando você começa a refletir a profundidade deles, você percebe que se você colocar em prática tudo o que Deus mandou, dificilmente você entra em litígio com as autoridades aqui da terra. Dificilmente. Quando você pega os 10 mandamentos e ali você vê que tudo ali se resume no mandamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus é você amar a natureza, é você amar aquilo que Deus fez, é você amar a sua própria vida, onde você é o templo do Espírito Santo de Deus, você é importante para Deus, você é um discípulo, você agora tem uma ordem determinada por Jesus de estar levando esse conhecimento que você está adquirindo dentro da palavra de Deus, assim como aqueles apóstolos daquela época. Você tem a autoridade de Deus. Todos vocês que estão me ouvindo, alunos da classe das 8 e demais pessoas que eu não sei quem está me ouvindo, vocês, a partir do momento que aceitam a Jesus, vocês, a partir do momento que se entregam a vida a Jesus, vocês agora têm autoridade, recebendo o Espírito Santo de Deus para estar falando das coisas do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é fazer aquilo que Deus pediu para que estivéssemos fazendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós podemos falar que amamos a Deus e nós percebemos que em volta de nós há tantas pessoas necessitadas de uma palavra, há tantas pessoas necessitadas de um aconselhamento, há tantas pessoas necessitadas de uma conversa amigável, de que ela é importante para Deus. Recentemente, eu conversando com uma pessoa que era uma pessoa normal e de repente eu percebi que essa pessoa estava tomando muita bebida alcoólica e o rosto da pessoa já estava ficando deformado. E aquilo ali começou a mexer comigo. Eu falei, meu Deus, como que uma pessoa pode ir se entregando à bebida, a um vício, e vai se acabando, o corpo já vai ficando frágil. E essa pessoa sempre passava e eu tinha a oportunidade de conversar, mas essa pessoa sempre muito arredia, fugitiva dos meios sociais, mas sempre envolvida ali com as suas bebidas e algumas outras pessoas que eram do seu meio. Um dia eu tive a oportunidade de chegar perto dessa pessoa e ali, suavemente, eu falei para essa pessoa da grandeza de Deus, do amor de Deus. E ao longo dos dias, eu fui falando com essa pessoa sobre a bondade de Deus e sobre essa própria pessoa, que era uma pessoa boa. Eu falei com essa pessoa, olha no espelho, veja, você é uma pessoa de boa aparência, você conversa bem, você tem condições de chegar a muitos lugares bacanas, você é uma pessoa que tem condição de fazer trabalhos importantes. E assim eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa
durante alguns dias alternados. Para minha alegria, eu vi essa pessoa já com uma companheira do lado, de mãos dadas, vindo de uma feira, feliz, já com um semblante bem bacana. E eu fiquei observando e falando, pensando comigo, como Deus é bom. Quantas oportunidades, coisas tão simples. Você chegar perto de uma pessoa e falar do amor de Deus, falar que Deus é bom, falar que Deus quer o melhor para essa pessoa. Nós não precisamos, meus queridos, de ficar confrontando as pessoas de modo agressivo, onde nós somos totalmente certos e as pessoas estão tudo errado, estão tudo no inferno. Não! Nós precisamos de ter a autoridade de Cristo Jesus para dizer suavemente: Cristo te ama, você é importante para Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. A igreja que ela é perseverante e ousada é aquela que obedece a Deus nos seus mandamentos. Amar a Deus. O amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que ele enviou o seu próprio Filho. E nós devemos ter este amor para com a humanidade. Um amor de estar falando para as pessoas o que é que Deus quer para elas. Uma igreja perseverante e ousada é a igreja que obedece a Deus. Eu gosto muito daquele texto, eu já citei na aula passada. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazei o que vos mando? Isso é para nós mesmos, como igreja de Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ó Deus! É interessante a gente começar a refletir o que é que Deus está nos mandando fazer. A igreja perseverante e ousada é aquela que obedece a Deus. Mas é a igreja também que proclama Jesus Cristo, é o segundo ponto. É uma igreja que proclama Jesus Cristo como Senhor. Não há salvação em nenhum outro, a não ser através de Cristo Jesus. É uma igreja que ela procura ser semelhante a Jesus. Jesus, ele nos ensinou o caminho. Jesus nos ensinou como viver aqui nesta terra. Jesus, ele nos ensinou e disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma igreja perseverante e ousada é aquela igreja que obedece a Deus. É aquela igreja que ela prega Jesus Cristo, ela ensina a verdade. É aquela igreja que ela é sempre semelhante a Jesus. E Jesus, o que ele pregou durante todo o tempo que ele teve aqui foi somente o amor. O amor foi o que Jesus pregou durante todo o exercício do seu ministério. O capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Atos, ele nos mostra exatamente os apóstolos de Cristo Jesus, eles tendo a oportunidade agora de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Eles agora, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de prisões, mas agora eles colocavam em prática aquilo que Jesus tinha deixado para eles. Interessante que quando aqueles apóstolos estavam presos, ali Pedro e João, ali naquele cárcere, a igreja fazia contínua oração por eles. A igreja tem a responsabilidade de estar orando e clamando a Deus. É tão bonito quando você lê o texto e fala que aqueles discípulos, aqueles apóstolos vieram e contaram para o povo o que tinha acontecido com eles. E a igreja começa a orar.
A igreja começa a clamar pela misericórdia de Deus. Ó Deus, é tão bonito quando nós colocamos a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos anseios em oração. É tão bonito quando nós entendemos que não estamos sozinhos, que se estivermos sozinhos somos incapazes de fazermos qualquer coisa. Mas quando nós reconhecemos que como igreja de Cristo, como povo escolhido, como um povo que obedece a Deus, como um povo que prega a palavra de Deus, como um povo que tem convicção que tudo que fala não é através dele, mas é através da ação do Espírito Santo, nós percebemos que a vitória, ela é certa. Naquela oportunidade, os discípulos, eles convictos, eles pregavam com ousadia, com intrepidez, eles eram perseverantes e Deus agiu através daquele momento. Prisão, eles ali presos, a igreja orava por eles. Deus então manda anjos para que eles fossem libertos daquelas celas, daquelas grades, daquela prisão, onde eles estariam sem condições de estar fazendo a obra de Deus. Nos dias atuais, meus queridos, uma igreja perseverante é aquela igreja que persevera na doutrina que Cristo deixou para os seus apóstolos. É uma igreja que também ela é ousada na pregação da palavra de Deus. Ela obedece a Deus e ela prega a palavra. É aquela igreja que ela obedece ao que Cristo mandou. Crer e observar. Tem até um hino que nós cantamos. Tudo quanto Deus ordenou para nós. Essa é a igreja perseverante. Esta é a igreja de Cristo Jesus. Esta é a igreja que ela não terá nenhuma dificuldade quando houver ataques do inimigo contra ela. E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre uma igreja perseverante na doutrina de Cristo e ousada para pregar a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe e que possamos continuar com essa convicção de que temos Cristo Jesus ao nosso lado, que não estamos sozinhos. Enquanto vivermos, Ele estará conosco. E tudo que pedimos a Ele, tudo que pedimos a Deus, no nome de Cristo Jesus, Ele nos dará. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é tão bom. O Senhor é Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos capacita. O Senhor nos ensina. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a ser uma igreja perseverante e ousada na pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Cristo a Ti entrego tudo, sim, por Ti darei. Minha casa, minha família sempre servirão a Ti. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por Ti, Jesus, bendito
tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.